treinadores que poderiam ser interessantes ao Santos Futebol Clube, ou até mesmo treinadores que estão no mercado, a famosa oportunidade de mercado. Queria que você trouxesse esse levantamento aqui para o nosso público, para os amigos varandeiros. Gabriel Zup. Então, Marcão, primeiro, obrigado pelas palavras. Então, eu fiz um levantamento, Marcão, onde peguei 7 treinadores livres no mercado. Desses 7, eu coloquei alguns que já apareceram na pauta do Santos. Coloquei até os treinadores, porque assim, eu vejo que ainda a torcida pede alguns brasileiros ainda. Então eu falei, vou trazer, vou dar minha opinião, vou dar as informações. Então assim, e também busquei treinadores da gringa, né? Bom, vou começar pelos da gringa. A gente tem o Luiz Castro. Luiz Castro, ex-Botafogo. Isso. Que estava também, foi pro Al Ittihad? Al Nassr, do Cristiano Ronaldo. Foi pro o Botafogo, foi pro Al Nassr, mas fez um grande trabalho no Botafogo, né? O Castro não é um treinador barato, né? Não. Eu tava olhando, o salário dele lá na Arábia era de 2,5 milhões. 2,5 milhões. Mas talvez seria melhor a gente ter uma base do salário que ele tinha no Botafogo. Acho que o Luiz Castro, ele sabe que não vai ganhar o que ganhava no Al Nassr voltando pro futebol brasileiro ou até mesmo em qualquer clube do futebol sul-americano. Ele largou o Botafogo era líder, se não me falha a memória, do campeonato. Isso, com sobras. O Luiz Castro aceitaria um projeto Série B? Marcão, eu acredito que o Luiz Castro é aquele treinador que gosta mais de pegar no início da temporada. Porque assim, se eu pegar até o próprio Botafogo para avaliar, ele vem do Shakhtar Donetsk pro Botafogo. E você vê que, a primeira temporada dele não teve tanto sucesso. Até, inclusive, o Carioca do ano passado, o Botafogo não vai tão legal. Aí ele pega aquele tempo entre Carioca e Brasileiro para treinar, melhorar a equipe, chegar reforços. E você vê como o Botafogo sobra no Brasileirão na mão dele, ganhando do Palmeiras, do Flamengo. Então, assim, é um treinador que eu acho uma boa alternativa que o Santos poderia buscar. Perfeito. Vamos ao segundo treinador do mercado estrangeiro que poderia ser uma boa para o Santos Futebol Clube. Estamos fazendo aqui, claro, um trabalho muito mais ali de análise. Isso não quer dizer que não tenham mais nomes, fora esses que vamos apresentar aqui, mas é um trabalho interessante de alternativas que o Santos... Gente, o treinador Fábio Carille está demitido. O treinador Fábio Carille do Santos está demitido. Resta saber se vai ser sábado, se vai ser quarta, se vai ser daqui 20, 30 dias ou se vai ser no final do ano. Então esse trabalho que estamos fazendo aqui, eu tenho certeza que o Santos, através do Paulo Brax, também está fazendo. Vamos ao segundo nome que poderia ser interessante para o Santos, ou pelo menos é uma oportunidade de mercado, Gabriel Zup. O segundo nome é um nome que eu vejo bastante gente falar, eu fui atrás, é o Sérgio Conceição, ex-Porto. Ele trabalhou bastante no futebol português, e inclusive o melhor trabalho dele que o pessoal fala é um time de Portugal chamado Academia, que era um time que acabou sobrevivendo de vendas, até do próprio treinador, que saiu para treinar o próprio Porto, só que depois da saída dele de alguns jogadores, essa equipe, que estava fazendo um bom trabalho, umas boas campanhas no comando dele, acabou caindo para a terceira divisão, da primeira caiu para a terceira sem ele. E é um treinador que poderia ser bom. O problema do caso dele seria salário. Que assim, a gente pega o salário lá em Portugal, ele recebe em euro, aí na hora que eu converti, o salário dele daria 3,5 milhões. 3,5 milhões de reais? Convertido é 3,5. Sérgio Conceição, atualmente está onde o Sérgio Conceição? Está sem clube. Olha aí, atualmente o Sérgio Conceição está sem clube. O principal trabalho dele foi aonde? No Porto e no Academia lá de Portugal. É Academia OAF, acho que é o nome. Tá aí. Sérgio Conceição, segundo nome da lista. Gente, isso não impossibilita de o Santos consultar o treinador, né? São nomes interessantes. Sérgio Conceição. Vamos ao terceiro nome como possibilidade, oportunidade de mercado para treinador do Santos, olhando o mercado estrangeiro, Gabriel Zup. Mercado estrangeiro, a gente pode continuar agora indo para argentinos. Um é bastante conhecido até, que é o Eduardo Cudê. Eduardo Cudê, que passou pelo Internacional recentemente. Isso. Eu particularmente não sou muito fã do Cudê. Quero até ouvir a sua opinião.
Cudê é um treinador que já passou aqui pelo Inter, Atlético Mineiro, né? Isso. Atlético Mineiro é um treinador bastante conhecido no cenário brasileiro. Tá sem clube o Cudê? Tá sem clube, depois foi demitido do Internacional, né? Só que assim, o problema do Cudê que eu vejo é que assim, ele chega até a ser um técnico um pouco mais ofensivo, mas o problema do Cudê é que ele parece uma criança mimada. Ele é um cara explosivo, hein? Porque ele é assim, eu vou dar um exemplo, que nem, vamos supor que você seja dono de um clube e contrata o Cudê pede A, B e C para contratar. Se você não contrata, e aí começa a fazer biquinho, aí começa a arranjar problema. No quesito tático, técnico, é um cara que pode entregar bastante. Outra coisa que também é um pouquinho salgado, só que menos do que o Sérgio Conceição e o Luiz Castro, é o salário dele de R$1 milhão. R$1 milhão? R$1 milhão. Na minha opinião, é um salário dentro da realidade do futebol brasileiro, dentro da realidade do Santos. Gente, o Carille hoje, o grupo do Carille, a comissão técnica do Carille, sem considerar Arzu, Marcelo Fernandes, toda essa galera da comissão fixa do Santos, o custo da comissão técnica Carille hoje está em torno de R$700 mil por mês. Carille. Para você trazer um treinador de fora, esse combo vai para R$1.200.000. R$1.300.000. Eu tenho algumas ressalvas contra o Cudê. De verdade, eu não traria o Cudê pelo que eu vi dele no Internacional e também no Atlético Mineiro. Somente opinião. Mas o nome da lista, olhando oportunidades em mercado estrangeiro, volto a dizer, são somente oportunidades, são nomes que estamos colocando aqui. Essa análise claramente deve estar sendo feita pelo Santos Futebol Clube também. Gabriel Zup. O nome do argentino Gabriel Heinze. Esse é um nome sempre muito falado nas redes sociais. O torcedor adora ele nas redes sociais. Como tá o Heinze? Tá sem clube? Tá sem clube, ele acabou saindo do New Old Boys, que foi o último time que... Ele inclusive jogou contra a gente na Sul-Americana do ano passado, onde ganhou os 2 jogos, né? A questão do Gabriel Heinze, o salário dele já é um pouco mais viável, porque ele sonha em treinar aqui no Brasil. É um desejo dele treinar alguma equipe do Brasil. Só que o salário dele já é menor que o do Cudê, eu acho que gira em torno de até 700 mil. Ele topa até uma redução de salário, pelo que eu vi em uma entrevista dele na Argentina, para poder realizar o sonho de treinar uma equipe do Brasil. O Heinze é um cara bastante rodado, se você olhar o currículo dele. Mas qual foi o último grande trabalho do Heinze? O último trabalho... Vélez? Isso, Vélez. E a questão do Heinze mesmo, assim, ele tem ele é bem temperamental. Eu digo isso que quando Acho que é o estilo argentino, né? Sim, inclusive na Major League, quando ele estava no Atlético São Luís, acho que é esse o nome do time. Mas, enfim, ele estava num time da Major League, ele ficou tão bravo com o treino ruim que os jogadores fizeram que ele cortou a água dos jogadores. Aí cortou a água dos jogadores? Cortou a água dos caras. Sacanagem, hein, meu? Parece um amigo meu uma vez, o Gabriel Zupo, ele fez uma promessa de parar de tomar refrigerante. Sabe o que aconteceu? O quê? Ele aumentou a dose da cerveja. Não dá, né, cara? Você corta a água do jogador, aí o que o cara vai tomar? Vai tomar Gatorade? Vai tomar cerveja? Vai tomar... O que ele vai tomar? Vai tomar outra coisa, pô. Aí não pode, hein, Heinze? Você é um brincalhão, hein? Você é um brincalhão. Bom, depois do Heinze, qual que é uma outra opção para treinar o Santos Futebol Clube, Gabriel Zup? Bom, além do Heinze, a gente tem os nomes que todo mundo conhece, né? Tem 3 nomes que apareceram na pauta do Santos que eu falei, não, vou levantar só o currículo e salário, que eu falei que já que muita gente, assim, o santista que é um pouco mais apegado ao passado, às vezes defende um medalhão aqui do Brasil ou a volta do Sampaoli. Aí eu fiz um levantamento sobre 3 nomes que apareceram. Jorge Sampaoli, o Luxemburgo e o Felipão, que foram os nomes que apareceram como possibilidades. Não foram nem nomes que eu sugeri, são nomes que apareceram como possibilidade. Porque são possibilidades de fato, né? Sim. Vamos lá, Luiz Felipe Scolari é um treinador que o presidente Marcelo Teixeira gosta muito, né? Isso todo mundo sabe lá dentro. O Marcelo Teixeira gosta muito do Luiz Felipe Scolari. O Scolari tem 73 anos, se não me falha a memória. É um treinador já com uma idade bem avançada. Teve como seu último trabalho o Atlético Mineiro, né? Isso. Treinou por último o Atlético Mineiro, não foi bem no Galo. E o seu trabalho anterior tinha sido o Atlético Paranaense. Eu, sinceramente, acho que você tirar o Carille para trazer o Luiz Felipe Scolari
é você manter uma escola de futebol que não agrada o torcedor santista, né? O Luiz Felipe é o futebol gaúcho, né? O que é o futebol gaúcho? É aquilo que não agrada, é a escola gaúcha. É aquilo que não agrada ao torcedor santista. Então, sinceramente, tirar Carille para trazer Luiz Felipe Scolari, você pode até ter um ganho nos vestiários, você pode ter um ganho motivacional. O Luiz Felipe é muito bom nisso, mas para por aí. Para por aí. Em termos de futebol, não vejo a médio prazo que o Filipão vai mudar alguma coisa no Santos. Aí você falou de Vanderlei Luxemburgo. Aliás, estava vendo uma entrevista hoje do Luxemburgo num podcast direcionado pro Palmeiras, né? Tava vendo hoje Eu gosto muito do Luxemburgo, todo mundo sabe disso, nunca escondi de ninguém que eu sou fã do Luxemburgo, né? Então, qualquer tipo de entrevista que eu vejo do Luxemburgo, eu paro para ver. Para mim, o maior treinador de todos os tempos no Brasil, que eu vi, todos os tempos, talvez seja um excesso do meu lado. Mas o maior treinador que eu vi no futebol brasileiro, eu coloco de 90 para cá, foi Vanderlei Luxemburgo. Para mim foi o melhor que eu vi, foi Vanderlei Luxemburgo, no Brasil. O Luxemburgo ainda dá para ser treinador? Você acha que o Luxemburgo tem pique, tem pegada, tem ideias modernas, está atualizado para o futebol atual? Ou vai ser aquilo de Luxemburgo ficar fazendo birrinha com a imprensa, tentando chamar atenção como ele fez no Corinthians? Toda entrevista era um pega pra capar danado. Você acredita no Luxemburgo ainda? Marcão, hoje não. Respeito a história dele, eu praticamente tenho a mesma opinião que você, que assim, é o maior treinador que eu vi no Santos. Dos que eu vi, ele é o maior. E o melhor, pra mim. Porque toda vez que o Luxemburgo vinha pro Santos, era sinônimo de título, vaga na Libertadores. Espetacular, né? Sim. O Luxemburgo era espetacular. Só que hoje, eu acho que assim, qualquer clube que o Luxemburgo assume de grande expressão, ele chega com data de validade. Ele vai chegar, ele é linha dura. Gabriel, mas ele monta bons times, usa a base legal. Eu acho que são qualidades dele mesmo. Só que, porém, a gente sabe que no Santos às vezes tem muita interferência da diretoria no time. Aí o Luxemburgo aceita isso? De jeito nenhum. Por que o Luxemburgo não vem em 22? Porque a diretoria sabia, a antiga gestão sabia que o Luxemburgo não ia querer sugestão e que ninguém botasse o dedo no trabalho dele. Que num ponto ele tem razão. Agora, o Luxemburgo, ele é casca grossa. O Luxemburgo pega um garoto, vou dar um exemplo aqui, o do Sherman. O Sherman não faz o que ele manda, ele vai dar bronca no Sherman. Isso, vai pra cima do Sherman. Ele chamou o Neymar de filé de borboleta, pô. Sim. E o que vai acontecer? O Sherman, né, gente, eu tô dando só um exemplo, que eu não sei se o Sherman faria isso, mas assim, alguns jogadores reclamariam pro empresário. O que o empresário ia fazer? Chorar pro Teixeira. E o que o Teixeira ia fazer? Cortar o jogador ou cortar o Luxemburgo? O Luxemburgo. Agora, o Luxemburgo hoje, cara, infelizmente, ele vem com prazo de validade. Foi um grande treinador. Eu adoraria ele no clube, como no lugar do Galo. No lugar do Galo eu aprovaria muito. Só que como treinador hoje, eu acho que ele chega com data de validade. Não teria uma vida longa, né? Muito se fala que o Luxemburgo, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, o que é Vanderlei Luxemburgo, né? Muitos dizem, o Luxemburgo fez um péssimo trabalho no Corinthians. Não é tão verdade assim. O Luxemburgo, ele chegou no Corinthians, ele aposentou alguns jogadores, trouxe da base 4 ou 5 jogadores de bacia, e na maioria dos jogadores que o Luxemburgo trouxe da base profissional, foram vendidos. Em 6 meses, o Corinthians levantou uma grana absurda, com jogadores que ninguém acreditava. O Moscardo, né? O Moscardo, o Wesley. O Moscardo, ninguém falava do Moscardo. O Luxemburgo viu o Moscardo, promoveu o jogador e foi vendido por milhões. Então, o Wesley também, né? O Wesley também, que foi para o Nasser. Tem o zagueiro, Robert Renan. Não, Robert Renan. No Palmeiras, ele que colocava o Patrick de Paula e o Gabriel Menino para jogar. Exato. Patrick de Paula, Gabriel Menino, foram todos jogadores do Luxemburgo. A invenção do Felipe Melo como zagueiro. Sim. Felipe Melo como zagueiro, Vanderlei Luxemburgo, assinatura do Luxemburgo. Rincon saindo de meia para segundo volante, primeiro volante, Vanderlei Luxemburgo. Um dos maiores de todos os tempos. Agora eu acho que o tempo passou.
eu acho que o tempo passou. Eu acho que o Santos pode ter alternativas diferentes. Talvez mais à frente, Luxemburgo como gerente de futebol, no lugar do Galo. Aí seria uma boa. É até o que diz o Gerson Nascimento. Agora, eu senti falta de um nome na tua lista, Antônio Oliveira, ex-treinador do Corinthians. Você cortou da lista, não? Ele foi oferecido pro Santos. Esse daí eu acabei cortando da lista porque, pra mim, ele é um Carille que fala o português de Portugal. Pra mim é igual, não vai mudar muita coisa. A diferença é que ele chama pão de outra forma, chama fila de outra forma. Só muda um pouco o dialeto só. O Carille, enquanto ele fala o português do Brasil, o Antônio de Oliveira, a única diferença é que ele fala o português de Portugal, né? Eu acho que um treinador fraquíssimo, inclusive o pessoal fala, pô, mas salvou o Corinthians do rebaixamento do Paulistão. Pô, cara, aí chega no Brasileirão, cara, o Corinthians estava sendo só... Se o Corinthians tivesse até agora com o Antônio de Oliveira, o Corinthians, se tivesse 10 pontos, era muito. Exatamente. Tá aí uma análise rápida de alguns nomes que poderiam claramente substituir o treinador Fábio Carille. Coloque aí, né, nos comentários a opinião de todos vocês. Tá aí alguns nomes. Tem mais um. Tem mais um que eu lembrei agora. Tem mais um nome. Atenção, vamos lá. Xavi. Xavi também. Esse é um treinador caríssimo, hein? 4 milhões. Mamãe. 4 milhas? 4 milhas. Quando eu converti do euro pro real, daria 4 milhões, mais ou menos. Isso aí tá fora da realidade, né?